Oi, pessoal! Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras do mês de maio, sobre os livros adquiridos no mês de maio, e devo admitir que acho que não foi tão legal assim no mês de maio, né? Não sou uma pessoa que se dedica só para esse canal, tem algumas outras coisas que eu faço, e isso infelizmente diminui muito meu tempo de leitura, que eu gostaria que fosse maior. E alguns livros que tem aqui, na verdade, eu olho para essa pilha e vejo que só um livro aqui é terminado. Eu já vi que esses vídeos que tem pilhas de livros na capa é o tipo de vídeo que tem mais procura. E eu não sei se entendo se é o mesmo sentimento que as pessoas vão. Eu gosto de ver vídeos que tem dicas de vários livros, né? Parece sair com várias referências e várias ideias. Então acho que é por isso que as pessoas procuram tanto esses vídeos com listas de livros. Mas, para falar a verdade, não foi que eu li todos esses livros já, que eu já terminei a leitura deles. Mas tudo bem, né? Honestidade, sempre seremos honestos por aqui. O livro que realmente foi terminado no mês de maio e que eu já fiz vídeo aqui é o Hobby como um Artista. Já tivemos vídeo, vou deixar aqui na descrição e vou inclusive deixar o link da Amazon para compra de todos esses livros que eu falar aqui, tá bem? E por favor, lembrem de que se vocês comprarem pelo meu link, vocês estão me ajudando. Eu falei sobre ele, falei sobre o que eu tinha anteriormente gravado, Mostre Seu Trabalho, que eu gostei mais, mas considerei que esse aqui é um livro bom, um livro bem voltado para o empreendedorismo, sobre criatividade, então sobre se reinventar no seu trabalho, no seu negócio, e por que não em outros aspectos da vida. Então eu achei sim um livro interessante, ele é bem visual, como o Mostre. Na verdade, parece que esse aqui saiu primeiro, mas é bem interessante. Ele parece, assim, às vezes um caderno de ideias, imagens. Ele tem uma linguagem bem jovem, bem atualizada, mas eu acho que qualquer pessoa pode se interessar pela leitura desse livro. Foi sugestão de alguém aqui que segue o canal. Muito obrigada pela sugestão, Diego, e outras pessoas sintam-se convidadas a colocar aí suas sugestões de livros. Então, esse livro aqui eu admiti para vocês quando eu fiz o vídeo sobre ele, que eu não havia terminado a leitura e ainda não está terminado. É um livro que eu já vi que eu vou demorar muito para ler, mas mesmo lendo ele nos próximos meses, eu não vou trazer ele aqui. Não pretendo trazer ele aqui para minha lista de livros de leituras em andamento, porque esse aqui eu já vi que vai demorar muito. Eu leio ele a conta-gotas, como um livro de meditação. E agora, esse mês de maio, eu comecei a leitura deste livrinho aqui. É um livro que eu já tinha lido, então, na verdade, é uma releitura. Mas eu li ele há tanto tempo atrás, foi na adolescência, na época da escola, né, porque esse aqui é um escritor gaúcho, João Simões Lopes Neto, é um escritor nosso aqui. Então, acredito que seja mais comum que se peça aqui nas nossas escolas do Sul. Não sei se alguém aí é de outro estado e já teve que ler Simões Lopes Neto, ou se já se deparou com algum texto dele. E ele é um livro muito bom. Eu já tinha uma memória boa dele, eu já guardava boas lembranças dessas leituras, mas é muito diferente a gente pegar um livro numa fase diferente da vida, né? Na adolescência a gente tem uma compreensão. Quando a gente chega na fase adulta, parece que a gente vê de outra forma. E, inclusive, uma sensação que eu tenho é que as coisas, não digo que talvez a palavra chocar seja muito forte, mas elas parecem que nos atingem mais. As violências, as situações difíceis contadas nas histórias, parece que elas atingem mais a gente à medida que a gente amadurece e é capaz de enxergar o que aquilo realmente representa. É uma impressão que eu tenho. Não sei se como adolescente a gente não sente tanto, ou talvez quando a gente tem uma visão mais infantil das coisas, a gente não enxerga a gravidade delas. Não sei, tá? Não sei se estou falando algo que realmente seja coerente ou não, mas às vezes eu sinto que quando eu pego para ler uma leitura assim que já me chamou a atenção antes, eu não compreendo toda a profundidade ou tudo aquilo que significava o que estava escrito. E esse livro aqui, eu já tô aqui, deixa eu ver, acho que eu já tô nos 30% dele. São contos que, pelo que eu entendi, já existiam aqui na cultura gaúcha, e Simões Lopes Neto ele reescreve, né, com um linguajar bem
gauchesco, né, um bem Gaudério dos Pampas, né, e assim, se alguém aí de outro estado pegar esse livro e se perguntar se nós gaúchos falamos assim, ou entendemos tudo que tá aqui, eu digo que não. Pelo menos eu que moro numa capital, né, não entendo várias palavras aqui, desconhecia várias delas. Volta e meia eu tenho que ir no Google para procurar o significado, porque é um dialeto quase que vai se perdendo, assim, talvez com o tempo, ou com a globalização, ou a urbanização, mas dá para entender, mesmo se vocês não entenderem uma palavra que outra, o contexto da história vocês acabam entendendo. E eu gosto muito dessas histórias, elas são histórias que têm muita brutalidade às vezes, realmente, com violência. Eu fico pensando que a nossa história gaúcha, e talvez, né, de outros estados, é marcada por muita violência, muita brutalidade e outras coisas que a gente vê que formam a nossa cultura, que tem muita linguagem, a gente percebe que vem do convívio que nós temos com os países que fazem fronteira com o Sul, Argentina, Uruguai. Então, como eles chamavam os castelhanos, né? No livro, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco do Érico Veríssimo, também se falava dos castelhanos, e muitas das nossas palavras têm essa influência do espanhol, buenas, querência, muy, muitas outras palavras que a gente usa tem essa relação da convivência ali. E eu, inclusive, quando fiz uma viagem ali para Jaguarão, né, que já é fronteira ali com o Rio Branco, fui para Rio Branco, do Uruguai, a gente vê que o pessoal já começa a falar diferente ali naquela zona. Eles falam merece, em vez de dizer de nada. Quando a gente diz, obrigada, eles dizem merece. E isso vem do pessoal do Uruguai, eles que falam assim. Então, a gente percebe aqui muito essa influência. Mas também, eu disse que é uma história que tem muita brutalidade, mas sempre tem também um toque de fé. Que a gente vê que essa fé, ela já tá lá na nossa cultura brasileira, aqui no Sul, em outros estados, né? A fé tá sempre presente e muito bem descrito. Tem histórias que são bonitas, outras são mais engraçadas, mas realmente é um livro que tá sendo muito legal fazer essa releitura. Eu não sei se eu li todos os contos, porque tem uns que eu não guardei memória nenhuma deles. Mas em breve eu pretendo falar sobre ele com vocês, talvez agora no mês de junho mesmo eu faça algum vídeo falando mais sobre contos gauchescos. Continuo então a minha leitura sobre Recordações Pessoais de Joana d'Arc, de Mark Twain. Agora é 70% do livro, mais ou menos, já estou me aproximando do final. Recomendação da Tati, do TLT. E assim, Joana d'Arc, eu acho que eu já falei isso, posso estar sendo repetitiva caso alguém já tenha visto vídeos anteriores. É uma santa que eu tenho devoção desde criança, né? Sempre me chamou a atenção a história dela, de ser uma menina e comandar um exército, mas ser, assim, analfabeta camponesa, ou seja, nada a ver com a arte da guerra, mas ela foi lá e comandou esse exército, como Deus escolhe pessoas que parece que servem até para humilhar e mostrar que o poder não vem do ser humano, mas vem dele mesmo, né? E Joana d'Arc foi conhecida também como eu não sei se a palavra é essa, cristaneira, né? Porque ela realmente quis levar não só a vitória para a França e o fim da Guerra dos 100 Anos, mas o cristianismo também muito forte, já que a igreja estava abalada pela influência da Inglaterra na França. E esse livro aqui é um romance que Mark Twain escreve, e uma coisa que me chama a atenção, agora seguindo mais adiante no livro, é que Mark Twain realmente ele era ateu. Eu procurei algumas frases, algumas coisas sobre isso, o fato dele ser ateu. Eu encontrei no Google muitas frases dele que eu achei muito duras, falando em relação à Bíblia, à fé. E é muito estranho pensar que esta pessoa que falou isso escreveu esse livro, porque esse livro ele tem um respeito enorme à fé, uma admiração gigante por Joana d'Arc, enquanto ela nem foi considerada santa nessa época que Mark Twain escreveu o livro, porque a canonização de Joana d'Arc demorou 400 anos para acontecer, né, por vários fatos históricos. Eu já fiz resenha aqui sobre um livro de Joana d'Arc, da Regine Pernoud, e nesse livro ela descreve também outros fatos, por que a canonização dela demorou tanto. Mas aqui a gente percebe como o autor, ele realmente trata ela como uma santa, e ele era ateu. O respeito que ele tem pela igreja e pelas coisas da igreja, eu fiquei impressionada, né? Como é que uma pessoa que pode ser tão dura
em relação à igreja, à fé e ateu, não acredita em Deus, pode falar também sobre Deus, sobre os santos, sobre a igreja. Com certeza um grande contraste com o que a gente vê hoje, né? Muitas pessoas que não acreditam, claro que não são todas, mas muitas que não acreditam acabam sendo desrespeitosas com a fé alheia, né? E não foi o caso do Mark Twain. E esse livro é muito interessante, e só fazendo um parênteses, eu tô tendo uma overdose de Joana d'Arc, porque além desse livro e do da Regine Pernod, a minha biblioteca católica esse mês está lançando um livro sobre Joana d'Arc, escrito por uma irmã francesa, e eu tô considerando sinceramente pegar esse livro, né? Porque Joana d'Arc é realmente uma santa que influencia minha vida de alguma maneira desde pequena. Então vamos ver. Eu sigo o canal Intervalo Literário e lá a Bruna falou de um livro que eu já vinha pensando em adquirir. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou fã de Santo Afonso e ela recomendou este livro, A Oração de Santo Afonso. Falou sobre ele, o quanto ele fala bem sobre a oração, o quanto esse livro é importante para o cristão. E ele é baratinho, fininho, resolvi adquirir. Tô botando o link da Amazon dele também. Ainda não comecei a leitura, tô até no saquinho, mas vou querer ler em breve. Acho que é um livro que vai me ajudar muito. O professor Rodrigo Gurgel, eu não sei se é Rodrigo Gurgel ou Gurgel, me desculpem por não saber pronunciar corretamente. Ele tem vários vídeos aqui no YouTube e ele é uma pessoa que entende muito de literatura. É incrível o quanto ele consegue explorar um livro que a gente pensa que já ouviu tudo a respeito e ele vai lá e consegue destrinchar mais. E ele falou sobre esse livro da Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e é um clássico, claro, e eu nunca li. Na verdade, eu tinha intenção de ler um outro livro de Flaubert antes, mas ouvindo o professor falar a respeito deste livro, o meu interesse cresceu muito em relação a ele. Eu não sei exatamente quando eu vou ler, mas espero não demorar muito, porque eu estou realmente com muita expectativa nesse livro, também tá no saquinho. E eu vi recomendação especificamente da Pinguim e Companhia. O que vocês acham? Alguém já ouviu falar disso? Se tem uma editora melhor que a outra? Mas eu vi que este livro aqui tá com um bom, parece que prefácio, enfim, tem informações valiosas. Essas foram as minhas leituras e os livros que eu adquiri no mês de maio. Como eu falei, não foi uma lista tão extensa assim, e não garanto que nos outros meses minha lista vai ser super extensa, porque tempo é assim, né? É precioso, mas a gente precisa dividir, precisa dar tempo para várias coisas. Quem é que se identifica comigo aí? Mas eu queria falar pra vocês de uma decisão que eu tomei, que eu tô adiando há muito tempo. Eu já comentei aqui que um dos meus livros preferidos da vida é O Continente, do Érico Veríssimo. Mas, mesmo ele sendo o livro que ganhou todo o meu coração, eu só li ele na adolescência. Depois eu reli algumas partes e não continuei. Eu tenho aqui comigo O Retrato e O Arquipélago e eu nunca dei seguimento a essa leitura. Então eu decidi que esse ano eu vou, né? Então eu vou pegar para ler O Continente. Eu não sei se eu vou ler ele inteiro, porque algumas partes eu lembro bem, outras realmente parece que eu esqueci mais. Então eu vou refrescar minha memória, vou repassar as partes e depois que eu tiver repassado ele, eu vou dar seguimento ao Retrato e ao Arquipélago. Então, talvez vocês me acompanhem aí nessa jornada. Gente, esse é um livro bem grande, né? Então, e eu não sou uma leitora rápida, então não sei quanto tempo eu vou levar para ler, não sei como é que vai ser, se eu realmente vou conseguir terminar esse ano, mas eu decidi que vou dar seguimento. E para começar isso, eu vou ter que, assim, dar uma boa revisada, especialmente nos sobrados, que são partes que eu sinto que não estou me lembrando tão bem. Então, queria dividir isso com vocês. Essa edição que eu tenho, vocês veem, super antigona, né? Agora, parece que a Companhia das Letras já dividiu O Continente em 2 livros, fez várias divisões. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários os livros que vocês têm mais expectativa aqui dessa lista, o que vocês gostariam de ver por aqui, o que acharam do vídeo. E até o próximo vídeo, então.